Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje eu estou aqui mais uma vez com Eliette Santarém. Muito obrigada pela presença, Eliette. Obrigada, eu que agradeço. O prazer é meu. E hoje a Eliette preparou um conteúdo para a gente relacionado à mediação de pessoas famosas, de pessoas públicas que tiveram essa experiência com a mediação e vai trazer esses exemplos e a visão da mediação em relação a isso. Não é, Eliette? É verdade, vou sim. E como que você vê? Que tipo de exemplo você acredita que pode ser mais próximo? Bom, deixa eu primeiro agradecer você por estar aqui, por me dar essa oportunidade de estar aqui falando com você, me dar a oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, mostrar para as pessoas um pouquinho desse trabalho que é tão gratificante, é tão bom e é tão importante para as pessoas, que é a mediação, fazer com que as pessoas consigam dialogar, né? As partes consigam dialogar. Isso foi muito importante. A visibilidade que eu tive aqui com você foi maravilhosa. Então, eu agradeço a você e toda a equipe da MAP. Muito obrigada, viu, Eu que agradeço. Eu que agradeço. Uma honra ter você aqui. Então, em relação à mediação, que você falou de pessoas públicas, eu tive um exemplo, vou dar um exemplo agora. Acho que foi no ano passado, nós tivemos o divórcio da Gisele Bündchen e do Tom Brady, que eles fizeram um divórcio assim totalmente sigiloso com eles. Eles se divorciaram, não teve nenhum escândalo na mídia. Eles só foram lá e falaram: nós estamos divorciados, já está tudo dividido e tudo bem. Isso se deveu à mediação. Então, eles foram com mediadores, expuseram a vontade deles e tudo deu certo. Eles conseguiram preservar a imagem deles, né? A imagem da família, porque eles têm filhos. A fortuna, ninguém ficou especulando quanto um ficou, qual foi a divisão, não teve essa especulação, né? Principalmente a vida deles. Eles podem retomar a vida deles no maior sigilo, na maior tranquilidade, porque eles fizeram isso sozinhos. Não foi uma coisa demorada, não foi como num processo judicial seria, né? Demorado, e teriam vários trâmites. Às vezes, escapa uma coisinha aqui, outra ali. Olha, eles estão entrando no tribunal. Olha, os fotógrafos fotografam Sim. lá. Olha ela entrando, olha ela saindo. Não teve nada disso, porque eles resolveram pacificamente. Tudo através da mediação. Então, isso foi maravilhoso. Sim. Né? E me chama a atenção você trazer dessa maneira, com esse viés da mediação, porque eu não tinha observado isso, né? Eu que não estou por dentro do assunto, agora que estou me inteirando, assim, uma notícia, né? Eles se divorciaram, mas esse viés de não teve escândalo, não teve brigas, não teve exposição da família. Eu imagino que deve ser um grande desafio para uma pessoa famosa conseguir esse sigilo e esse equilíbrio emocional para não querer expor a outra pessoa, porque provavelmente deve ter tido algo que não estava mais fazendo sentido entre eles dois, para eles tomarem essa decisão. E isso se deverá à mediação. Como que isso acontece? Então, veja bem, realmente alguma coisa não estava boa, tanto é que se divorciaram. Só que ninguém ficou sabendo o que era. Não precisou explicar, não precisaram ir na mídia e falar foi isso, foi aquilo. Eles, sozinhos, se compuseram com a ajuda do mediador. Sempre com a ajuda do mediador. Então, assim, não deve ser muito fácil. A pessoa, na época da separação, não deve ser fácil, realmente, a pessoa lidar com tudo. Ainda mais pessoas famosas, né? Tem muita visibilidade. Mas eles conseguiram isso. Então, se eles, que são famosos, que são da mídia, que estão aí sempre, todo mundo está falando sobre a vida deles, conseguiram isso, conseguiram fazer, passar... atravessar transpor, né? Transpor essa barreira, esse período difícil da vida deles de uma forma tranquila, né? Imagina nós, né? As pessoas, de um modo geral, todo mundo consegue. É só você ter uma boa vontade, procurar um mediador, né? Que vai te auxiliar na melhor forma de conduzir o seu processo, porque cada um é único, cada pessoa é única, né?
Cada pessoa tem as suas vontades, o seu questionamento. Então, assim, a gente vai saber lidar com as pessoas nessa particularidade delas. Que é um outro exemplo. Esse exemplo, então, foi muito legal, que eu vi há pouco tempo. Eu até repostei o vídeo dela, a Luana Piovani e o Pedro Scooby. A gente sabe que eles já estão separados há muito tempo, ele já está com nova família, né? Mas a gente também acompanhou, por muito tempo, as brigas do casal. Né? Briga por causa de pensão, briga por causa de visita de filho. A gente acompanhou as brigas. Eles são o oposto da Gisele, da né? Gisele. E o Tom. Exatamente. Estava uma briga e a gente acompanhava nas redes sociais. Tava sempre, era ela que falava, era ele que falava. Até o filho estava se envolvendo nisso. E aí, recentemente, eu vi um vídeo dela falando que ela procurou uma mediadora e, juntamente com o Pedro, eles conseguiram chegar num acordo daquilo que não estava fazendo bem para nenhum dos dois. E ela fala da experiência dela, que foi maravilhosa, que ela nunca imaginaria que iria acontecer isso com ela, que eles iam conseguir resolver um problema que já vinha de anos e anos, porque faz tempo já que eles estão separados, que ela ia conseguir resolver de uma forma tão tranquila, tão fácil, com a ajuda de uma mediadora. Quer dizer, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas foi tranquilo, ela conseguiu, ela falou que agora eles entraram num acordo e está tudo bem, eles estão vivendo a vida deles. Olha que coisa bonita. Não, é lindo. E o que me chamava mais atenção quando eu vi alguma notícia em relação a Luana Piovani é que ela era uma pessoa inconformada, ela demonstrava um inconformismo com as situações e ela provavelmente não conseguia se comunicar com ele adequadamente, então ela tinha que se comunicar publicamente para que ela conseguisse sentir que ela estava sendo ouvida, eu acredito. Não que realmente ele não ouvisse, não sei, a gente nunca sabe, então, né? A gente não sabe o que se passava entre o casal, né? Mas o que a gente via é que o diálogo deles não estava sendo bom. Eles não estavam conseguindo dialogar entre eles, né? Isso caía na mídia. E todo mundo ficava comentando, porque, assim, caiu na mídia, o povo fofoca, aumenta. Então, estava complicado. Eu imagino a vida deles como que devia estar. E dos filhos também, né? E aí ela conseguiu dialogar. De uma forma ou de outra, ela conseguiu dialogar com ele. Tanto é que agora ela está bem, ela está feliz, né? Ela está satisfeita. E é isso que a gente procura. É só isso que a gente quer. A satisfação das pessoas. Que as pessoas fiquem satisfeitas, né, no seu relacionamento, no término do relacionamento. Que as pessoas consigam encarar aquele problema, passar por aquele problema, né, da melhor forma possível. Porque o problema está aí, vai ter que passar, então, da melhor forma possível. Então, isso, para mim, foi assim, um ótimo exemplo de como a mediação pode ajudar até quando o conflito já está instalado, no caso da Luana Piovani. No caso da Gisele Bündchen, a gente não sabia se tinha conflito ou não, porque eles nunca divulgaram nada, né? Mas o da Luana, havia um conflito, a gente sabia, e a mediação ajudou até quando o conflito já estava instalado. Mas se a gente parar para pensar, né, aqui onde a gente vive, com o círculo de pessoas que nos rodeiam, para mim é muito mais comum Luanas do que Giseles, né? E a mediação é algo que a gente está começando a poder ter acesso, né? Inclusive, esse é um meio de propagar essa mensagem da mediação e esse serviço da mediação também. Lá nos Estados Unidos, como é isso? Você falou sobre isso no caso do avião, mas familiarmente também é comum? Familiarmente também é comum. Eu tenho uma conhecida, inclusive, que mora nos Estados Unidos e passou por um processo de divórcio recentemente com uma mediadora. E eles mesmos falaram para mim, o casal, nossa, o serviço de vocês é maravilhoso. Não sei como funciona, não sei se é da mesma forma da gente aqui, talvez eles tenham mais estrutura, não sei como é ainda lá. Mas eles passaram pelo divórcio com a mediação, fizeram tudo o acordo deles,
da melhor forma possível. Os dois estão satisfeitos, sabe? E ela mesmo falou, eu achei maravilhoso, porque o seu trabalho realmente é maravilhoso, eu tenho que tirar o chapéu para você. E eu achei isso bem legal, sabe? Porque, assim, a gente vê que no mundo todo, as pessoas estão buscando a conciliação, estão buscando um mediador para entrar num acordo, para que não adianta você ficar brigando, vai ficar discutindo até quando, vai colocar na mídia, vai gravar vídeos, não adianta isso, sabe? Isso não vai resolver, vai fazer só com que as pessoas fofoquem a respeito da sua vida. Né? A cada posicionamento que a gente tem, dependendo da emoção que está sentindo, vai piorando o caso, vai agregando coisas, né? Se está no meio de um processo, por exemplo. Sim, exatamente, porque um conflito é um conflito. A gente tenta acabar com esse conflito. Agora, se for criando novos conflitos, aí você vai tendo que apagar vários fogos, né? É mais difícil, realmente. E eu imagino, você vai me dizer se realmente faz sentido, na vida do advogado, o impacto disso, né? Por exemplo, o advogado da Luana Piovani, eu fico imaginando que tinha dia que ele ficava com o cabelo em pé, não é? É verdade. Isso é verdade e acontece com a gente mesmo. Eu, como advogada, que já advoguei em casos de família, né? E a gente recebia ligações, né? Nossa, ele fez isso. Nossa, ele me proíbe de entrar na casa. Nossa, ele está me ameaçando. Então, assim, tinha várias coisas nesse sentido, né? Tudo isso poderia ser resolvido. Na época, eu era advogada, eu falava, não, a gente vai entrar com uma petição no processo e tal. Mas hoje a gente vê que a melhor saída é realmente você buscar um mediador. Sabe? Antes mesmo de entrar com uma ação. O ideal seria você buscar um mediador antes de entrar com uma ação judicial, né? Falando nisso, em que momento? Por exemplo, hoje eu estou em uma briga ali com meu esposo, com um desacordo. Eu estou pensando em me separar, mas a gente não anunciou ainda. É esse o momento? É esse o momento. Vocês estão pensando em separação, em divórcio, você e ele. Vocês querem ver, sei lá, partilha de bens, pensão alimentícia e tudo mais que vocês teriam que ver. O melhor momento é agora, procurar um mediador, para que o mediador consiga encaminhar vocês, falar para vocês o que vocês podem fazer, o que deve ser feito, e vocês vão tomando a decisão de vocês. Porque a mediação é assim, a gente, na verdade, a gente não dá muito pitaco, né, na mediação. É vocês que chegam já com o que vocês querem. Não, nós queremos separar, os bens vão ser divididos, a criança vai ficar com a mãe, aquelas coisas, né? Tá. E aí o mediador já vai colocando isso, formalizando isso junto ao Poder Judiciário. Então, a gente formaliza isso. Tá. E a melhor hora é aí, porque ainda não tem um conflito. Mas nada impede que você entre com uma ação de divórcio e, no meio da ação, vocês procurem um mediador. Nada impede. Junto com os advogados de vocês, né, você com o seu advogado, a parte contrária com o advogado dele, nada impede que vocês procurem um conciliador, um mediador, para tentar fazer um acordo nesse sentido. Porque, veja bem, como eu já falei, a mediação, a conciliação, em todo o processo judicial, há uma audiência de conciliação. Todo o processo. O juiz manda fazer a audiência de conciliação. Só que, assim, o tempo é escasso, porque a gente tem que cumprir uma pauta, né? Então, é 1 hora só que a gente tem para ouvir as partes. O tempo é escasso. Às vezes, não dá para você conseguir isso, um acordo entre as partes só nesse tempo. E na conciliação e mediação, você já consegue um acordo melhor, porque você tem mais tempo. Às vezes leva meses, não é uma coisa do dia para a noite, né? Não é rápido. O divórcio não é assim. Ninguém acorda, chega um dia, acordou e falou, hoje eu quero me divorciar. Não, não existe isso. O divórcio é um processo também que vai demorando até chegar um dia que a pessoa não quer mais viver daquela forma que é o divorciar.
E se eu precisar buscar isso, por exemplo, eu hoje, que nunca tive nenhum tipo de problema parecido com esse, eu não saberia onde encontrar um mediador. Existe hoje algum local, um órgão, um mantenedor, não sei. Existem mediadores privados, Tá. tá? Existem muitos conciliadores e mediadores privados, inclusive eu e minha amiga Renata, que é minha amiga, minha colega de trabalho, minha companheira, a gente está com um projeto de abrir um espaço assim, nesse sentido. Ah, legal. Inclusive, a Renata está aqui Inclusive, hoje. a Renata está nos bastidores. Ela está nos bastidores. Se ela quiser entrar aqui para falar um pouquinho sobre a mediação, junto comigo, do nosso projeto, que ainda é só um projeto, tá? Ainda não tem nada certo, mas a gente está conversando sobre isso. Eba! Bem-vinda, Rê. Obrigada, Ju. Obrigada. Oi, Rê. Eu vou pedir para você se apresentar, Rê. Para quem não te conhece, quem você é, onde você atua. Então, me chamo Renata, sou advogada, me formei também na FADTU faz um tempinho, uns 23 aninhos, né? Tava me formando na faculdade quando eu fiz 21 anos. E aí advoguei também, de sair da faculdade, abraço o que tem, né? E aí eu advoguei por 13 anos, mas fui advogada na área trabalhista, fiz uma pós nessa área. E depois, como toda profissão estava vindo aqui por trás dos bastidores, é o que acontece com a gente. Realmente é uma profissão muito linda, mas é uma profissão que a gente vai se desgastando ao longo do tempo. Até por conta de que realmente ninguém vai procurar a gente com coisas boas, né? A carga é muito pesada. E a gente, ao longo do percurso, vai ficando um pouquinho pesado, porque a gente se identifica em ajudar as pessoas. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? É um trabalho do meio. E a gente realmente não depende só da gente. Então, eu fui me afastando um pouquinho do direito, fui para a área pública. E agora, recentemente, há uns 2 anos aí, tenho me ressignificado na profissão. Né? Tenho visto que realmente é isso que eu gosto. E aí, a gente aqui conversando, eu ali como parceiras, amigas, a gente nasceu essa vontade aí de abrir algo nesse sentido, né? Porque realmente é o que faz sentido hoje no direito. Eu costumo dizer que se não vai ser pelo amor, vai ser pela dor, né? É verdade. Porque realmente o judiciário tá um caos, e então é o que sobra, né? As pessoas se responsabilizarem e tentarem resolver por si só os seus problemas, né? Elas tomarem as rédeas da vida delas, né? E decidir. É o que faz sentido hoje pra gente, sabe? Sim, e falando em dor, né? Eu imagino que deve ser uma dor constante e durante longo período, martelando, revivendo, a cada sessão, revivendo aquela dor em novas camadas e, dependendo da situação, um tentando machucar realmente o outro. E por isso que eu vejo que é tão legal isso. Esse exemplo da Luana Piovani, para mim, foi muito assertivo. O quantas vezes ela tentou prejudicar ele a ela, enfim, é uma briga que, com a mediação, de repente, parece mágica, né? Cessou, parou. Poderia ter sido resolvido até antes. Porque, veja bem, por mais que eles tivessem diversidades, eles foram casados por muito tempo, eles têm 3 filhos, então, assim, tem que pegar lá no fundo, onde que está, para a gente poder conversar, né? Vamos pegar lá no fundinho o respeito, a admiração que a gente tem e conversar a respeito da vida deles próprios, né? Sim, É de maneira mais pacífica, né? Mais tranquila. Sim, é que as pessoas, infelizmente, acabam vinculando um pouco a questão do acordo com ser passivo, né? E não tem nada a ver com passividade. É uma questão de flexibilidade, né? E virar a chave na questão de falar, eu vou fazer acordo, eu vou ceder. Não, é um ponto onde os dois ganham, né? Então, a gente tem que virar algumas chaves, inclusive com os profissionais de direito também, que existe muita resistência, né, Li? Por isso que eu falo assim, é um projeto ainda embrionário nosso, é um sonho, é um cenário ideal, mas que realmente assim, são espaços iguais a esse que a gente tem que ser grata, porque é só através da educação mesmo que a gente vai começar a tentar virar essa chave, inclusive com os colegas, né, com os próprios advogados, no sentido de oferecer isso para os clientes também. Porque cada um tem o seu papel. O advogado é importante no sentido de dar assessoria jurídica
né, para os seus clientes, e os mediadores como facilitadores de diálogos, porque é isso que a gente falou. Às vezes a gente, como advogada, a gente não consegue falar tudo aquilo que o cliente quer ouvir. Então a gente fica muito engessado. E como mediadora, a gente se sente neutra, A né? gente já consegue. Então, numa mediação, eu costumo até brincar, falar, pode deixar que aqui eu posso falar, porque a gente não está nem de um lado nem de outro. Sim. Estamos ali somente para intermediar uma fala, né? Ressignificar uma fala, porque vem uma fala muito violenta, no sentido de com emoção, né, a flor da pele. E a gente dá uma ressignificada naquela fala e gera uma empatia do outro lado. Mas isso realmente são prazos, né? É um processo. Depende muitas vezes do processo de luto que a pessoa está, né? Qual é a fase que ela se encontra. Então, como isso, infelizmente, a gente não consegue muitas vezes fazer no judiciário, porque existe uma pauta, existe um tempo ali estipulado para aquelas partes se reunirem, vai ser no privado mesmo que a gente vai conseguir desenvolver esse trabalho. Mas, para isso, a gente precisa divulgar e falar, estamos aqui, Estamos isso existe. Para plantar sementinha, né? E quem sabe um dia o judiciário aumente esse tempo também, Sim, não Se é? a gente Sim. conseguir, sabe, plantar semente, porque às vezes não dá o acordo que a gente quer, às vezes eles estão numa fase que não tem como eles se conciliarem, né? Tá saindo faísca ainda, né? Quando junta, sai faísca. Então, a gente não, às vezes a gente não consegue, mas tudo bem, sabe? Pelo menos a gente plantou a semente. Quem sabe mais tarde? O momento deles vai ser um pouco mais tarde. Às vezes pode acontecer isso, né? Sim. Isso que é importante para nós. É isso que a gente acredita, né? E vocês podem contar um pouquinho mais sobre esse sonho? Como que isso funcionaria? Que tipo de espaço é esse? É como se fosse o escritório de advocacia de uma maneira, com uma visão diferente? Ou não? Me contem mais para eu entender. A princípio são pessoas com conflitos, né, envolvidas em conflito. Claro que, assim, hoje, talvez, o que me atraia, o que me conecta são problemas familiares, até por conta de vivência nossa, pessoais. Então, a gente vai se identificando com alguns problemas e acredita que também, porque eu costumo dizer que o conflito ele é muito mais emocional do que jurídico. Então, até por vivências pessoais, a gente consegue se conectar com aquela dor, né? Então, mas a mediação, ela cabe para qualquer lugar. Então, é algo que a gente ainda tem que pensar se a gente vai focar em algo só familiar, porque a mediação, ela cabe em qualquer lugar, onde houver conflito. Né? Então, a princípio, pode ser que seja uma câmara privada que trabalhe com vários tipos de conflito. Então, isso a gente tem ainda que especificar. Mas é um local onde as pessoas vão procurar, normalmente, ou uma ou as duas, ou através até de parceria com escritórios de advocacia. E hoje até a mediação ela pode ser até online, né? Não necessariamente precisa de um espaço físico, né? Então ela vai procurar a gente até como pessoa física, muitas vezes, e para intermediar essa conversa. E o mediador, normalmente, de forma privada, ele pode ouvir um lado e depois ouvir o outro, e aí vai intermediando essa conversa, coisas que no judiciário muitas vezes não acontecem, porque as pessoas vão lá juntas, né? E aí já tá olhando um para o outro de maneira meio, né? E aí a gente não consegue realmente, que nem a Eliette falou, a mediação ela é diferente da conciliação. Então a mediação a gente acaba nem dando muita sugestão. Não dá pitaco, né? Não dá pitaco. Justamente para a pessoa não sair de lá achando que a gente que influenciou. Influenciou. Não, a gente não dá pitaco. Eles já estão... a gente estimula que eles conversem, que eles falem, sabe? E esse estímulo faz com que eles mesmos vejam o que é bom para eles e para a família deles, sabe? E é bom deixar claro também que assim o advogado é imprescindível para uma ação judicial, sabe? É imprescindível. A gente não está aqui para tirar advogado, não. O advogado é muito importante para a ação judicial, inclusive eu até nas conciliações que eu faço no Sejus, que eu falo lá para as partes, que eu gosto muito quando elas estão acompanhadas de advogados, porque os advogados dão uma segurança para elas e, assim, eu me sinto mais segura também em fazer a conciliação com os advogados presentes, sabe? Então, eles são imprescindíveis, eles são muito importantes. A nossa parte é só essa de como a Renata falou, né? De tentar ver o lado pessoal da pessoa, emocional da pessoa, sabe? Porque às vezes a briga é por uma coisa assim que não adianta entrar nem com a ação judicial, não vai conseguir o resultado que a pessoa almeja, né? Sim. Então, esse espaço seria para
clientes que estão em conflito, em qualquer, talvez, né, qualquer tipo de conflito, ou para advogados que estão buscando um apoio nesse sentido, que consideram que a mediação vai ajudar ele a desenrolar aquele processo que talvez esteja sendo muito oneroso ali para as partes e para ele também, né? Veja bem, aí a gente pode citar o caso da Luana Piovani, por exemplo, que ela tinha um advogado, o ex-marido também tinha um advogado, e mesmo assim eles procuraram um mediador. Então, assim, eles já estavam assistidos por advogados e foram atrás de um mediador. E quem sabe foi o próprio advogado, talvez, que tenha sugerido, né? Com certeza, né? Com certeza. Porque, assim, é uma coisa que estava se estendendo há anos, né? E é isso, às vezes é isso mesmo. Se estende há anos e o advogado fica lá, ele não sabe nem como agir mais, porque não tem muita coisa a ser feita. Aí que a gente entra. Até porque, né, no banco, a gente costuma brincar, né? Nos bancos da faculdade a gente não aprende isso. Realmente a gente aprende a processar. Agora a gente está mudando essa cultura da sentença para a cultura da pacificação. Então é muito importante até que as faculdades utilizem disso nas classes, para que a gente também tenha essa postura, né? O próprio advogado tem essa postura de procurar um terceiro intermediador, porque ele realmente não vai salvar a pátria ali. Mas diferente disso é o que a gente aprende na faculdade, é que deixa comigo que eu resolvo e a coisa assim engessa, né? Então, realmente é necessário trabalharmos todos juntos, é uma parceria, é muito importante a gente divulgar para que realmente cada um trabalhe no seu quadrado. Sim, né? E eu penso que as profissões, de uma maneira geral, elas têm tomado um novo rumo mais humano. Eu tenho recebido aqui alguns advogados, inclusive, que são de outras áreas, não são mediadores nem conciliadores, que estão trazendo também um viés mais humano no sentido de prevenção. Né? Medidas preventivas para evitar um processo. Poxa, mas ele é advogado, ele ganha com o processo. Mas para ele também pode ser oneroso muitas vezes. Para ele também pode ser desinteressante. Então, trabalhar na prevenção é muito mais interessante do que ter que criar uma solução, remediar, né? Prevenir é melhor que remediar. Então, eu vejo muito isso no que ele está trazendo aqui para a gente. Outros profissionais de outras áreas também. Eu acabei de falar com a Elizabeth, que é corretora, e ela também trabalha nesse sentido humano, então ela prefere se relacionar com o cliente para que eles entendam onde eles podem chegar, se vai evoluir, se não vai ser bom comprar um imóvel ou não, do que fazer um negócio a todo custo e depois colher um resultado que não é o que ela deseja. Exatamente. Então, é uma coisa mais humanizada. Né? Os advogados e todos os profissionais, eles estão se voltando para isso. Não, mas eu não vou ganhar tanto fazendo isso, mas não é isso. Né? O que importa é você fazer um processo mais humanizado, sabe? Ver a real necessidade da parte e fazer uma coisa mais humanizada. E isso em todos os setores, né? Em todos os segmentos. Eu acho que isso é importante. Sim. A gente está perdendo isso e não pode, né? Nós dependemos uns dos outros, né? A mediação ela envolve muita questão da comunicação, né? E a comunicação envolve muita questão da escuta. Então, assim, a gente não tem essa habilidade no dia a dia e nem tempo, né? Ainda mais os advogados que lidam com prazos. Então, assim, a gente costuma falar até... Tem um tempo para escutar aquele seu cliente, né? E pergunte para ele também o que faz sentido. Fale o que a lei fala, mas pergunte o que faz sentido. Porque muitas vezes nem o cliente sabe muitas vezes o que ele quer. Ele sabe que ele tem ali uma necessidade não atendida, por isso que gera um conflito. Mas é que nem um iceberg, né? O que aparece é a pontinha ali, que é muito por baixo. E o advogado só ouve uma parte. Que é do cliente dele, né? Ele não sabe o que se passa do outro lado, né? Então, a gente não sabe por que o outro lado está agindo assim ou por que não está agindo, né? A gente não sabe, o advogado não sabe. E a gente, na conciliação e na mediação, a gente já vai poder ver as duas partes. A gente tem a possibilidade de conversar sozinha com as partes, né? Então, a gente vai saber o real desejo dessas pessoas, né? Das duas partes, né? Sim, e vocês falando sobre escuta ativa, me fez lembrar que um professor meu de vendas, ele falava, você está ouvindo ou esperando a sua vez de falar? Imagina, se a gente faz isso no nosso trabalho, imagina durante um conflito. Não é? Se a gente não tiver um profissional capacitado e que está ali exatamente para ouvir, muito provavelmente a gente vai ter um conflito eterno. Num conflito, nem espera a sua vez de falar. Já fala, já vai atropelando, né? Já fala em cima. É ouvir para compreender e não ouvir para retrucar, né? A gente escuta para retrucar e não para compreender. Assim como quem fala também tem que falar para ser compreendido, né? Eu costumo dizer que
quem está se comunicando é a obrigação de... Aquela coisa ainda brincadeira, se precisa o que desenhe, se precisar tem que desenhar, porque tem pessoas que a mensagem sai de uma forma, mas entra de outra na outra pessoa, por conta da vivência, cada uma tem uma história. Então, o que os casais estão perdendo, né, ao longo da trajetória é esse poder de comunicação. E os jovens também, como um total. Então, eu acho que é um resgate, né? É um resgate. É como a gente ouve, tem muito curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. Realmente, muita gente para falar e pouca gente que quer realmente ouvir. E a gente tem que ouvir realmente o que a parte está querendo, o que a pessoa está querendo, né? Para poder ajudar. Sim, e essa era dos excessos que a gente vive, né? Excesso de informação sem base, né? Muitas vezes a gente está ali rodando o Instagram, acaba vendo um trechinho fora de contexto e acaba utilizando aquilo como uma verdade na vida, não é? E isso acaba gerando conflitos lá fora, porque se está dentro de mim, em algum momento eu vou externalizar aquilo, né? E é por isso que eu acho bacana ter vocês duas aqui hoje, porque traz uma camada de visão mais profunda, né? Nós temos aqui 1 hora de episódio para falar de maneira concisa, de maneira clara, né? A gente busca, pelo menos, trazer o máximo de informação possível, com responsabilidade, para que as pessoas realmente tenham acesso a isso e que, se eventualmente ela precise, ela saiba que existe, ela saiba onde buscar. Sim, não é? Exatamente. Para todo mundo que a gente fala, todo mundo fala, é maravilhoso isso, né? Precisava que fosse mais divulgado. Então, acho que o nosso trabalho é esse mesmo, de espalhar, né? Espalhar sementinhas e falar que é algo que realmente é para todo mundo, inclusive numa relação ainda que por que não pode continuar, né? Porque você trabalha um pouco com a questão de comunicação não violenta, até entre mães, né, e filhos. Então, a mediação cabe em qualquer lugar, dentro de uma escola. Hoje em dia, a gente vê tantos conflitos escolares aí. Então, a gente está cada vez mais aí entrando nesses viés, né? É muito importante. Inclusive, a comunicação não violenta faz parte do currículo da pós-graduação da mediação e da conciliação, né? E a gente aprende a se comunicar de outra forma, sabe? Pelo menos, eu aprendi a me comunicar até na minha casa de outra forma. Sabe? É muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria. E o que a gente sabe, a gente tem que passar. Eu posso dizer que eu estou muito mais feliz hoje fazendo desta forma do que quando eu entrava em embates, sabe? Queria ir processo e aquelas brigas. Hoje eu estou muito mais feliz de saber que eu estou dando oportunidade para as pessoas dialogarem e entrarem num consenso por elas próprias, sabe? Ajudar elas a fazer isso. Nossa, eu estou muito mais feliz hoje, sabe? De plantar a sementinha, né? Se eu conseguir que uma pessoa já vá fazer a conciliação, já parta para esse lado, nossa, eu já estou feliz. Eu já estou muito feliz. E me fez lembrar, nós tivemos uma conversa antes e a Eliette me falou sobre um exemplo de uma pessoa que circunda você, que você falou, vou mediar essa situação. Quer contar? É verdade. Eu tive um exemplo, né? Ontem, inclusive, uma pessoa que estava com problema com a construtora da casa, com o construtor, e eu falei, peraí que eu vou mediar aí esses dois. É difícil, não é fácil, porque aí já estavam com os nervos, né, à flor da pele, mas até que saiu, sabe? Depois de um tempo conversando, eu nem mediei, aí eu já fui tentar conciliar mesmo, porque daí eu falava, e se fizer assim? E se você fizer assim? E se você abrir a mão aqui? E se você abrir mão lá? E aí a gente conseguiu um acordo. Não estava nada bom, de repente saiu mais ou menos bom. Já tá bom, né? Sim, já melhorou bastante. É um avanço. E quem nunca ouviu falar de alguém que teve um problema com uma obra? Nossa, muito. Não é? É muito comum. Isso tem muitos. Inclusive, assim, o apartamento era para ter sido entregue e não foi entregue na época certa e o casal ia casar. Então, assim, tem isso. São coisas que podem acontecer. O casal já estava com o casamento marcado, vai casar e vai morar no apartamento, mas cadê o apartamento que não foi entregue? Então, tem isso, sabe? E adianta você sentar e chorar? Adianta você ir lá soltar uma bomba? Não adianta, né? Não vai resolver. Então, isso que eu falo, a gente tem que buscar soluções plausíveis, né?
tudo bem que a pessoa está desesperada, está nervosa, eu entendo, mas aconteceu isso, e daí? Vamos tentar amenizar esse sofrimento, esse problema, né? Porque muitas vezes, por conta da morosidade do judiciário, isso acaba só demorando, né? E é isso que as pessoas não têm a consciência. Vamos lá, vou te processar, como se isso fosse resolver. E o que a gente vai percebendo ao longo do caminho, que às vezes você entrega uma sentença procedente para o cliente, mas aquilo não satisfaz. Não. Né? Porque termina o processo, mas não termina o conflito, ainda mais em relações que vão continuar. Então, isso vai muito, assim, realmente das pessoas terem essa consciência, que as pessoas, depende muito do estágio que elas estão, você falar, abordar isso, realmente falam, estou sendo passiva, não quero mais ceder, porque a gente até entende que as pessoas, quando chegam num processo, já tentaram, de certa forma, resolverem por si só. Ninguém quer ir para o judiciário à toa, né? Então, já tentaram, só que tentaram de maneira errada, né? Com ferramentas que tinham. Então, existem profissionais habilitados para isso, né? Porque realmente são ferramentas, né? A gente que usa a gente ferramentas, realmente, porque eles tentam É uma de uma técnica. forma... É uma técnica, né? Desde a escuta, de estar presente, de você reformular o que a pessoa o que disse. ele falou, que é né? muito importante, sabe? Isso, reformular Porque às vezes a gente muito fala importante. de qualquer jeito, né? E, quando assim, tá tirar da irritada. cabeça Exatamente. deles também que não é porque você vai entrar num consenso que você está abrindo mão, sabe, do seu direito. Não, você não está abrindo mão de direito, você só está recolocando, fazendo de outra forma, sabe? Porque às vezes eles falam, não, se eu entrar num acordo, eu vou estar perdendo. Não, ninguém está perdendo nada, né? Você está ganhando tempo, você está ganhando qualidade de vida, porque um processo demora anos e anos, e nesse tempo, nesses anos, quanta coisa vai acontecer ainda, quantas brigas, sabe? Então, assim, isso reflete na sua saúde física e mental, né? Além do bolso, né? Além do bolso. Então, Pois não é nem inteligente. Quando você realmente vê que não vai pelo amor, aí você tem que tentar conquistar a pessoa por isso. Falar, olha, né, como você está se sentindo daqui sem resolver essa questão? Você está preparado para ficar? Teve uma mediação que eu até falei assim, eu não sei vocês, mas às vezes a pessoa nem dorme com o conflito instaurado, né? Virou advogado e falou, mas nem eu tô dormindo. Mas é isso. E é isso. E o pior é que é isso. Todo mundo sofre. Porque o advogado Então também sofre. Você traz essa realidade e às vezes ali não abre mão, sabe? Ali a pessoa... Mas depois as fichas vão caindo e é isso que a gente sempre procura falar. Aqui pode ser que a gente não faça um acordo e nem às vezes nem é tão interessante assim. O importante é que as pessoas saiam para refletir e ver se vale a pena, né? Colocar na ponta do lápis. Então, assim, é transformador para a gente que vem, realmente trabalha com direito no sentido de ajudar as pessoas. A gente vê ali uma única possibilidade de realmente ajudar e fazer sentido para aquela família, né? Para aquelas pessoas que estão envolvidas num conflito, né? E é isso. É o plantar a sementinha, né? Que a gente tenta plantar a sementinha neles. Pode ser que não resolva lá, mas se a gente plantou a sementinha, se fez com que eles pensassem nisso, nossa, já é Me faz lembrar bom aquele caminho. seu exemplo daquele processo em que se a pessoa tivesse cedido metade do imóvel logo no início, teria se poupado de vender seu Exatamente. imóvel que já estava valorizado, um desgaste de anos, brigas, né? Sim. Foi o último processo que eu fiz, assim, que demorou muito tempo, né? Eu, como advogada, que me fez mudar. Que eu falei, não, eu não quero mais isso, porque a pessoa saiu arrasada. Eu vi como foi sofrido para ambas as partes, né? Até para mim, como advogada, foi sofrido. Então, aí eu falei, não quero mais isso. Eu não queria isso para mim. Eu também não vou querer isso para cliente meu. Deve Vamos ter um tentar outro de jeito. uma outra forma, né? Foi aí que eu fui atrás de todas essas coisas de mediação, conciliação, tentar ajudar de outra forma as pessoas. É isso. E o que eu percebo, assim, para finalizar mesmo, é que a gente não pergunta para a pessoa por que ela quer. A gente não aprende a questionar. A gente engole aquela informação e aí a gente coloca um julgamento também, que o julgamento é muito enraizado na nossa fala. E é isso que afasta as pessoas, porque quando você julga a outra pessoa, acaba que ela realmente não escuta para refletir, ela já escuta para retrucar. Então, eu sempre procuro falar, olha, observe a cena, fale de forma a observar e do seu sentimento, como você se sente com aquilo que está acontecendo. Porque quando você fala do seu sentimento, você conecta as pessoas. Agora, se você julga, né,
para a pessoa, né? Você tá só no celular, falar para uma filha, para uma adolescente, você não liga pra gente, é um julgamento. Agora, se você falar assim, eu preciso mais de você, eu me sinto sozinha. Muda, né? Muda. O adolescente pode até bater a porta, né? Mas depois ele vai falar, poxa, ele vai ficar com raiva porque ele errou. Provavelmente. Mas é uma outra forma, né, de abordagem. Então, assim, é uma coisa mais pacífica, né? É treino, né? Não é fácil no dia a dia. É muito mais falar, né? Não Deixa jogue o celular. ou do que segure firme para uma criança. Sim. Mas a partir do momento que você passa uma mensagem mais positiva, e é treino. E aí no dia a dia a gente vai mudando Eu essa vejo forma, né? hoje, nas conciliações que eu faço hoje, principalmente de casais, eu vejo que todos os conflitos estão na falta de diálogo, sabe? Eles não têm o diálogo que deveriam ter. Porque se eu já falar, porque você é isso. Ah, você está chegando agora porque você estava não sei aonde. Sabe, coisas assim? Não pergunta, nossa, o que aconteceu? Furou o pneu do carro? Não, sabe? Então, é essa falta de diálogo entre eles que gera esse conflito e que gera um monte de coisa. Ela deu o exemplo de adolescente, é a mesma coisa. É difícil. Você conversar com adolescente é complicado, você tem que entrar no mundo deles, porque eles não vão entrar no nosso. Né? Então, você tem que entrar no mundo deles. Mas você tem que tentar e tem que fazer isso sempre. Então, sabe? acho que o bacana de tudo isso é que vocês trazem uma nova possibilidade. Porque como a rede diz, está enraizado muitas vezes dentro da gente de falar, você vai cair. Né? Ao invés de falar, você está se sentindo seguro? Exatamente. Né? E se você for pensar, uma coisa meio sistêmica. A gente ouviu falar isso e a gente repete isso. A gente nem sabe por quê. Sabe? A avó falava para a mãe, você vai cair. A mãe falava para a gente repete para o filho. Mas assim, você não se questionou, né? Por quê, né? E aí a gente tem... É uma outra forma de abordar. Você vê que é sistêmica, a gente fala sem perceber. E não, a gente tem que pensar melhor, a gente tem que se policiar. Né? Ainda mais uma geração que é tão questionadora, né? É uma geração que está vindo aí que é diferente, né? Eles têm acesso à informação, não dá para comparar mais. Então, se a gente manter uma linguagem diferenciada, a gente não vai conectar com eles. Nunca. Não. Porque eles estão aí mais espertos que a gente. Muito mais. Né? 1000 anos luz. E então, eles têm acesso a tudo, né? Melhor do que a gente. Então, e realmente... também chegar ao ponto de falar, estou aprendendo com você, né? Vamos, peraí, qual caminho a seguir? E aí vai entrar no mundo deles, é isso mesmo, É perguntar, né? às vezes, né? Eu tenho um filho de 7 anos, às vezes eu tenho um impulso de, não, tá, mas qual que é a visão dele? Por que ele está me falando isso? Às vezes é mais fácil perguntar. Exatamente. Você quer isso por quê? Sim. Aí ele me traz um motivo que faz sentido. Mas sim. isso é o diálogo, né? Isso é um diálogo. Totalmente. Isso, sabe? É isso que a gente tem que fazer sempre, sabe? A gente tem que treinar. Isso é treino mesmo, como a Renata falou. Sim. É um treino. A gente tem que se policiar e tem que sempre tentar conversar. Por mais que você esteja assim... sabe, com vontade de rasgar. Não, tem que tentar. Peraí, vamos conversar para ouvir o que a outra parte tem para falar, né? E que ela ouça também o que você tem para falar. É só assim. Sim, a escuta precisa estar ativa. Usar todas essas ferramentas enquanto a pessoa está percebendo que ela não está te ouvindo, é melhor a gente esperar, né? Sim, às vezes o silêncio é a melhor ferramenta também. Porque realmente, se a adolescente, se está assistindo alguma coisa ou está falando com alguém, não adianta você chegar na hora e querer falar alguma coisa importante para ela que não vai ouvir. Não. Eles não vão ouvir. Então, vamos esperar um tempo, né? O horário, o tempo certo, né? Porque senão você vai acabar querendo competir com o que está lá no jogo, sei lá o quê. Então, aí fica difícil também, né? Daí acaba se assimilando ao que a gente estava falando, de uma situação de conflito dentro já de um processo jurídico que ninguém já está mais ouvindo ninguém, aquilo ali não vai se solucionar pacificamente, muito provavelmente, E é uma espiral, uma espiral o conflito. Muitas vezes o conflito começa por uma coisa e termina por outra. Sabe aquela hora que você chega e fala assim, não sei nem mais por que tô brigando mesmo? Porque não sabe por que começou, né? O conflito originário, aí já vem aquele outra coisa e aí vai. E daí já espiral. vai pegando lá do fundo do baú um monte de coisa. Não, porque no ano de 2000 você fez isso. Não, porque antes disso você fez isso. Então já vai catando um monte de coisa, sabe? Então, assim... Vem com a mochila pronta, né? Cheia de arma. Aí fica
sem sentido, né? E você sabe de uma coisa também que eu me lembrei enquanto vocês estavam falando anteriormente sobre a questão de casais? Eu tive uma conversa também com a Cláudia e com o Felipe, com a Cláudia Plenter e Felipe de Guimarães, sobre qual que é o regime de... Como que chama? Esqueci. Casamento. De bens do casamento. Que os casais acabam não conversando sobre isso anteriormente. E aí, quando chega nesse momento, né, de um possível divórcio, vira uma confusão. Exatamente, né? vira uma confusão. E a minha dúvida é, vocês ajudam nesse aspecto? Por exemplo, eu não tenho um problema, mas eu quero prevenir um problema. O mediador pode? Pode, e eu acho que seria excelente as pessoas procurarem um conciliador antes até de casar, sabe? Porque às vezes, vamos casar, vamos, mas um não sabe se o outro quer ter filho ou não. Eles não conversaram sobre bens, sobre o regime de bens, ou sobre quais bens eles querem, ou não conversaram sobre, assim, você gosta de viajar e eu não gosto, sabe? Coisas básicas, assim, que eles teriam que conversar. Então, eu acho que, assim, o conciliador, o mediador aí, seria excelente, Nesse né? caso, é um conciliador. Sim. Tá. Para explicar, né? Na verdade, aí tem que ser até um operador de direito, Operador né? de direito seria o ideal, né? Porque aí entende realmente. É Das um trabalho leis. preventivo que a gente tanto também batalha aí para ter esse trabalho aí, porque realmente existe uma resistência da sociedade. Só procura advogado quando já não dá Quando mais. já está... já né? Fez um monte de coisa, casou sem saber de nada. Então, depois, fala, né? se preparam Daí para fica difícil. casar, né, Liz? Se preparam para casar na festa, mas ninguém se prepara para casar no sentido jurídico, de entender. E o dinheiro é um tabu. A gente vê que é um tabu. Dá uma sessão de podcast aqui total. Só Dá de uma dinheiro. sessão de podcast, porque, assim, às vezes a pessoa casa e não sabe qual a renda do parceiro, como que vai ser para manter a casa, por exemplo, quanto de renda ela vai ter que dispor e quanto de renda a outra parte vai ter que dispor para manter uma casa, para manter os filhos, sabe? Então, isso é complicado. Teria que saber tudo isso de antemão já, sabe? E não ter vergonha, né? Que a gente vê que as pessoas é um tabu e as pessoas ficam constrangidas de falar a respeito disso por acreditar que está desconfiando da pessoa, que vai entrar realmente. A gente traz isso de um padrão, né? Sobre dinheiro. Sim. E é um dos principais motivos do conflito. Uma vez eu fiz é mesmo. uma enquete no Instagram. Qual que era o principal motivo de separação dos casais e dinheiro deu disparada. Não foi traição, verdade. não foi nada, é dinheiro. É triste dinheiro. Mas isso, né? o muito dinheiro triste. entra na falta de diálogo. É, Eu falei que, exatamente. assim, falta esse diálogo das partes, sabe? Eles conversarem sobre tudo. Então, tudo faltou diálogo, não tem como você manter. E, realmente, sobre dinheiro é uma coisa que eles não faz querem. parte, Ninguém né? quer dialogar, né? E que faz parte do dia a dia, sim. né? Não dá E vai pra... fazer parte da sua vida, né? Porque, assim... Para sempre vai ter que tomar decisão, deliberar, não é? exatamente. Juntos. Tipo assim, a gente vai casar, o meu emprego... E se eu perder o emprego, você consegue bancar sozinho a casa? Cada um tem uma relação com o dinheiro, pelo Sabe? padrão de vivência. Porque nós vamos juntar o salário dos dois, mas se eu perder o emprego, você consegue? Você sabe, isso é uma coisa que tem que ser conversada. Disposto a, né? Você está disposto? Você vai conseguir compreender? Até eu arrumar outro, né? Sabe, coisas assim. Sim, e também me lembra, eu quis mencionar isso porque é bacana, né? Para mim é novo e eu acredito que para muitas pessoas também é. Então, existe o operador de direito, onde a pessoa, se ficar mais à vontade, pode procurar. Existe o conciliador, que se a pessoa ficar à vontade, ela pode procurar. Exatamente. E esse gargalo do dinheiro me fez lembrar, eu trabalhei no banco, né, durante 6 anos, e... as pessoas, muitas vezes, chegavam muito irritadas até o banco. Porque o dinheiro é um motivo muito grande de estresse. E muitas vezes a pessoa tinha um valor de limite, por falta de conhecimento, não entendia o que era aquilo, sacava no mês anterior junto com o salário, achando que tinha recebido aquilo. No outro mês ia brigar comigo, a Juliana. A Como dona assim? do banco. Tava lá? A dona do banco, a dona do dinheiro, a dona Tava do na minha sistema. conta, é minha. Era meu. Como que você não me avisou? Mas você foi no caixa eletrônico.
Então, assim, se a gente não tem um preparo emocional para lidar com determinadas situações, que a gente, infelizmente, ainda não recebe isso como grade curricular, ainda agora está sendo implementado, né? Eu acho ótimo que tenha algumas não, as todas. Escolas, né? Inteligência emocional. Inteligência emocional. E também a parte econômica, né? Para Educação as financeira. crianças já aprenderem, né? A lidar uma educação com dinheiro. financeira é importantíssimo. Sim. Me lembra, tem uma escola aqui em Salto que eles promovem uma feirinha, eu não sei se é uma vez por semana, uma vez por mês, e aí as crianças são incentivadas a levar moedinhas para elas comprarem frutas. Então, para elas conseguirem estabelecer uma relação de o dinheiro sai da mão, eu faço a troca com o objeto, para a criança pequenininha mesmo sentir isso, que é uma coisa que eu pelo menos não tive acesso quando era pequena dessa forma tão consciente. Sim. Não é? E é importante mesmo isso. Porque, assim, as minhas filhas também, até hoje, elas falam que elas não tiveram uma educação financeira. E eu lembro, quando elas eram pequenas, que, sei lá, queriam comprar alguma coisa, eu falava... não tenho dinheiro. Usa cartão, mãe. Mas assim, sabe? O Bernardo fala isso, meu filho. Elas não tinham noção, né? E realmente é importante, para você ver como é importante isso, né? Mas é que para criança, que nem meu filho, que é bem pequenininho, ainda é muito abstrato o cartão, né? Sim. Ele vê a gente usando, mas passa o cartão. Aí eu faço questão realmente de trazer as moedinhas para ele poder, né, ter esse contato que não foi tão claro para mim, mas eu acho que também é inerente ao momento, né, que a gente estava de... Sim. A gente tem que entender que são fases, né, maturidade, mas é importante, né, desde pequeno já você ir criando também essa relação mais madura com algo que realmente vai refletir durante a sua vida inteira. Porque tem gente que pega o dinheiro para guardar, tem gente que acha que o dinheiro é para prazeres imediatos. Então, às vezes, um casal ali apaixonados não vão falar sobre isso, né? Pois é. E aí... Um é aquele que guarda e o outro é aquele que gasta. Então, assim... E aí você vê relações, né, se desfazendo, justamente ainda quando vem os filhos, porque aí eu costumo brincar, né, que os filhos muitas vezes desestruturam, não estrutura, porque é uma verdade, tem um gasto a mais. Sim. E aí é onde as relações acabam, né? Muitas vezes por falta de diálogo. Então é muito importante realmente as pessoas se prepararem. Se não se prepararem para casar, que se preparem para separar. Para separar. Eu brinco, né? Então vamos procurar se preparar para separar, porque sempre um vai tomar a iniciativa antes que o outro. Sim. Né? Um já passou o luto durante a relação, não significa que ele não está sofrendo, mas um toma sempre a iniciativa primeiro. Dificilmente os dois vêm de mãozinha dadas, doutora, vamos nos separar, né? Sempre um vem. Realmente. Então, é assim, raro. E o que a gente tem visto também é que a mulher acaba sendo um pouco mais desafiador para ela, porque é o momento que ela vai voltar para a carreira dela, que está afastada muitas vezes, o padrão diminui. Então é importante a gente passar isso com os filhos na maioria das vezes, para né? ir digerindo, né? Sim. Porque às vezes o advogado ele vai se aliar a vários profissionais. Às vezes vai precisar de uma terapia. Sim, Porque eu falo com o mediador, o advogado não. Então a gente brinca na faculdade, então viramos psicólogos? Não. É terapêutico, mas não é terapia. Então, às vezes, a gente tem que indicar um colega que vai trabalhar isso, um contador, porque advogado também, muitas vezes, não vai conseguir envolve fazer, ali uma empresa para dissolver. Então, é muita coisa, assim, que até o advogado, às vezes, fica sobrecarregado. Então, é que isso passe também para que realmente, assim, é necessária essa equipe multidisciplinar para que todos trabalhem juntos em função de um conflito ali, né, que parece às vezes muito simples, né? Sim. Mas não, mas não tem nada de simples, Mas né? é aí nesse ponto que me faz sentido. Realmente, o advogado, ele vai demandar de outros profissionais, né? Sim. Assim como você mencionou, né? O contador, o terapeuta e o mediador ou o conciliador também entra dentro dessa equipe. A gente entra aí para mediar mesmo. Para agregar, né? Para agregar, né? O advogado vai continuar fazendo o papel dele, né? Que é prestar assessoria jurídica para a parte. E a gente está lá para mediar mesmo. Para tentar uma conciliação, talvez. Conciliação e mediação, né? Caminham juntas, né? Isso, caminham juntas. Sim, é caminham um cenário juntas. ideal aí que a gente está batalhando, mas eu acho que pós-pandemia, isso veio bastante, essa questão do autoconhecimento, porque envolve a questão do autoconhecimento. As pessoas estão procurando a se autoconhecer e nessa busca do autoconhecimento, acho que essa questão da pacificação ficou um pouco mais aparente. Né? As pessoas quiserem... Eu brinco ainda, quer ter razão ou ser feliz, né?
Então, eu acho que nessa busca dessa paz, né, pessoal, muitas vezes é o caminho que a gente está encontrando aí para falar. Estamos aí, né? É isso aí. E aí que se conecta o exemplo inicial, que é o da Gisele Bündchen, não é? Isso, que já foi inicialmente... Claro que ela tinha assessoria jurídica, ela tinha advogado, né? Ele também deveria ter, não sei desses detalhes. Eu só sei que eles fizeram com o mediador. Então, olha que coisa maravilhosa. E que exemplo, não é? Porque muitas vezes, na verdade, acho que na maioria das vezes a gente vê notícias negativas em relação a esse tipo de situação. Sim. E ela provavelmente fez questão de trazer isso, né? Eles agiram com intenção. Com intenção de preservar a imagem deles, de preservar a vida deles, a carreira deles e a família, principalmente a família deles, que todo mundo ficou preservado aí, né? Sim. E, nossa, é excelente. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Se eles que são famosos, né, conseguiram, todo mundo consegue. Provavelmente um grande patrimônio, sim, com vários filhos, numa situação delicada, eles conseguiram, é possível, né? Sim, não, com certeza. Com certeza. Com certeza é possível. Eu tenho absoluta certeza que é possível para todo mundo. É só a pessoa, assim, ter vontade de tentar, sabe? Se despide qualquer... coisa ruim que ela possa pensar, sabe? E ir lá, despida de tudo isso e tentar realmente, com vontade. Se ela tem vontade de fazer, vai dar certo. É meio caminho já para dar certo. Encontrar profissionais que também sigam nessa linha, né? Nessa linha, sim. Para não inflamar mais um conflito ainda, né? Mas... E se procurar, antes de procurar o advogado, procurar o mediador, a gente mesmo pode falar para eles, procura um advogado para fazer a parte jurídica, sabe? Sim. Se for necessário, sabe? A gente vai indicando. Sim, não é um atrapalha o outro, é um agrega o outro. Um agrega o outro. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Meninas, a gente já está chegando ao final desse episódio. Ai, passou tão rápido. Passa rápido, né? Foi muito bom. Uma delícia, eu agradeço. Acho que é muito válido esse tipo de discussão. E eu estou muito feliz de estar aqui. A gente está acompanhando aí. E é isso aí. Que bom. Eu fiquei muito feliz da Rê poder ter vindo hoje, né? Agregar aqui, somar na minha fala. E eu agradeço imensamente a você, Ju, por todo o carinho seu e por levar essa conversa nossa tão bem, assim que já passou, foi rapidinho. Aqui o tempo, ele encurta, né? Encurta, é verdade. Pum, passou. Tudo que é bom dura pouco, né? É verdade. Eu que agradeço. Eu quero dizer publicamente que Eliette aqui foi um dos nossos cases de sucesso. Foi recorde de visualização, de alcance, de comentário. E eu espero que esse processo que você passou aqui junto com a gente gere muitos frutos, bons frutos, que a conciliação e a mediação realmente se torne algo conhecido por todos, através da sua voz, por meio das suas atitudes. Muito obrigada por tudo. Obrigada. E aproveitando a presença da Rê também, quem não sabe, a Rê foi o estopim para que tudo isso acontecesse. A Rê veio direto do céu, assim, ela trouxe uma solução. Então, o podcast é algo que se tornou possível por conta de uma dor que a Rê me trouxe aqui, no sentido da comunicação, da mediação. É algo que pulsa forte, né? Eu acredito que nos mediadores hoje, nos conciliadores. E... sabe quando é diferente, né? Foi diferente esse bate-papo. Eu fiz questão de trabalhar muito para que a gente conseguisse criar uma solução. E hoje o podcast é uma realidade por conta da Rê. Mas a gente fica feliz porque tem profissionais que abraçam, né? É verdade. Que aí a Ju abraçou a causa, foi super empolgada e está fazendo um papel lindo. Tá aí maravilhoso, perfeito. Seguido vários profissionais. Eu mesmo já utilizei de alguns profissionais porque conheci. Então, a gente tem que falar mais para os colegas que venham, que prestigiem, porque hoje é isso, né? A gente agrega, porque a gente liga o conteúdo à pessoa. Então, Eliette é uma pessoa
tem muita credibilidade, né, aqui na região. Então, as pessoas vão começando a ligar. Nossa, é ela que faz isso. Então, é muito importante esse espaço aqui. E você está de parabéns, uma comunicadora excelente. Eu Obrigada. conheci muita gente através dos podcasts daqui. Olha só. Muitos É profissionais importante, que eu não né? conhecia. Achei muito legal, muito bacana. É que quando a gente liga a TV, a gente vê tanta coisa ruim. É raro a gente ligar e ver algo bom. Então, o objetivo aqui sempre vai ser dar voz para coisas que são boas, que vão trazer evolução pra gente. É para isso que existe o podcast. Exatamente, até porque o conflito é uma oportunidade, né? Sim. Sempre da gente rever uma situação, uma perspectiva. A gente tem que parar, a gente tem que aproveitar também com as coisas, né? Às vezes desafiadoras, né? Sim, Até a maneira de não falar, se vive de né? romance o tempo todo. E tudo vem para o nosso crescimento, né? então- Para somar. Então, vamos tentar fazer do limão a limonada, né? Como dizem. Exatamente. Perfeito. Meninas, mais uma vez, obrigada. Um prazer. Obrigada. E você que ficou até aqui, sigam a Eliette, a Rê, acompanhem os episódios anteriores e aproveitem desse conteúdo valioso que foi entregue aqui. Obrigada e até a próxima.